A cara do Neymar. KK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  Não, ele vem pro Vasco quando ele sai da Europa, filho. Deus me defenderá. Vamos taxar o Pix agora? Eu vi, vamos taxar. Não vão taxar o Pix. Vão analisar o Pix. Pra cima de 5 mil reais. E é mó legal porque o meu traficante, ele tava falando que ele não vai mais vender droga no Pix agora. Então, o que você faz com todo esse dinheiro? Eu desenho pornografia, senhor. Quer ver meus desenhos? Isso é verdade, né? É só ele dar um jeito de, tipo, mentir como ele ganha dinheiro, né? Pode falar, tem um canal no YouTube. Qual é o seu canal no YouTube? Matei Formiga. Só ele pegar, sei lá, tipo, esse Master e Memes. Como que os caras vão provar que não é dele? Então me dá teu celular, quero ver teu YouTube Studio. Mas não tá no negócio, tá no PC da casa da minha mãe. Então nós vai lá na casa da tua mãe, manda uma mensagem. Mãe, destrói o PC aí, por favor, destrói o PC.